Olá! Entre os dias 13 e 5 de junho, o Parlamento Brasileiro receberá representantes de 35 delegações de diferentes países para o Fórum Parlamentar do BRICS. O BRICS reúne 11 países membros e 9 parceiros com o objetivo de cooperação econômica e desenvolvimento conjunto. O encontro deve definir as posturas do Parlamento para as discussões no âmbito da Cúpula dos Chefes de Estado, que será realizado em julho, no Rio de Janeiro. Para avaliar o que significam essas posições assumidas por esse grupo de países, temos de lembrar que representam 49% da população mundial e 39% do produto interno bruto mundial. Para discutir os principais temas desse encontro, que vai abranger desde a questão ambiental e direitos das mulheres até a governança internacional, nós convidamos os deputados Fausto Spinato, do PP de São Paulo, coordenador do Fórum Parlamentar na Câmara, e Daniel Almeida, do PCdoB da Bahia, presidente do Grupo Parlamentar Brasil-China. Nossos convidados são o doutor em Relações Internacionais, Walter Desiderá, pesquisador do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, e o professor do Instituto de Relações Internacionais da Universidade de Brasília, Tiago Galvão. Você também pode participar dessa conversa. É só mandar a sua pergunta ou opinião pelo nosso chat no YouTube ou pelo WhatsApp 61 9620 2573. E eu estou esperando. Senhores, muito obrigado por terem aceito o nosso convite. Eu gostaria de começar, pelo deputado Fausto Spinato, perguntando qual a importância da participação do parlamento nesse debate. Olha, veja bem, a gente entendemos que nós temos, como você disse aí, 20 países, né? Um segmento político, outro segmento político, mas a maioria deles com Câmara, outros, uns são unicameral, outros são bicameral, e nós sabemos que o parlamento, né? Ele faz leis, fiscaliza o executivo e, na verdade, ele dá um certo eco, né, um certo tom para o Poder Executivo. Esse encontro é muito importante, por quê? Para a gente ficarmos sintonizados, ou seja, nós também vamos dar um tom que vai ser preparatório para os presidentes desses países, porque não adianta nada o governo federal estar entrosado e o país que tem parlamento, né, não está entrosado. Então, eu acho que isso, de certa forma, é para dar um norte para parlamentares que realmente veem essa proposta como uma grande opção de mundo. Deputado Daniel Almeida, qual a importância dessa troca e o que traz de interessante essa conversa com parlamentos de países tão diferentes? Eu acho que é exatamente esse o aspecto relevante, juntar para um debate visões diferentes, jeitos e modos de definição sobre o parlamento também, que tem características diferentes. Cada um desses países tem um parlamento, mas tem um sistema de governo também diferenciado, tem uma legislação que é também diversa, e os países buscam encontrar convergência, que temas convergem para combinar esses interesses, e o parlamento é sempre o espaço mais aberto, mais plural, mais democrático para esse debate acontecer. Então, acho que essa reunião ela é muito relevante para combinar esses entendimentos e orientar as deliberações que a cúpula fará no momento seguinte. Eu já participei em alguns desses ambientes de debate parlamentar, participei do P20 na Índia em 2023, participei do P20 aqui no Brasil também em 2023, é sempre um momento muito rico, a gente fica impressionado quanto a quantidade de ideias, né, que surgem nesses debates. Professor Walter Desiderá, qual que é a importância do parlamento também estar envolvido? Porque a gente ouve falar do BRICS, um encontro de executivos, né? Qual a importância do parlamento estar engajado nessa discussão? Olha, a importância do parlamento eu vou colocar junto com a importância de todos os outros mecanismos, né, que os BRICS desenvolveram ao longo desses desde 2010, né, mais de 15 anos de existência, né, desde 2008, né, 17 anos de existência. A gente lá
lá no IPEA, a gente representa o Brasil no Conselho de Think Tanks dos BRICS. E a gente está fazendo, e vamos publicar agora em junho, no Fórum Acadêmico dos BRICS, um primeiro portfólio dos mecanismos de cooperação dos BRICS, né? Nós fizemos um levantamento, a partir das agendas, né, dos calendários de eventos de 2020 para cá, nós estamos olhando todos os eventos, né, que acontecem dos BRICS, né? E nós chegamos a uma lista de 186 mecanismos de cooperação, né, nos BRICS, né? Então, os BRICS... Depois nós fomos fazendo uma filtragem, né, desse número tão grande, isso tirando um monte de coisa, né? Tirando seminários, tirando conferências, tirando mesas redondas, forças-tarefa, pegando só os mecanismos de cooperação, digamos, que são perenes e que foram endossados pelos países. Então, e o Fórum Parlamentar é um deles, né? Então, mas mesmo fazendo esse afunilamento e agrupando alguns, nós estamos aí com um conjunto de mais de 100 mecanismos de cooperação dos BRICS, né? Então, eu acho que com essa amplitude que se tornou, né, porque o mecanismo os BRICS, né, como ele pode ser considerado uma coalizão internacional, né, onde os países eles convergem posições para atuar conjuntamente na política internacional e defender seus interesses, mas ele também é um espaço de cooperação para o desenvolvimento. Então, com esse monte de áreas temáticas, né, vai de agricultura até defesa, né, e vai de ciência e tecnologia com think tanks. E tem, inclusive, um mecanismo que foi criado em 2022, né, que é o encontro de partidos políticos também, né? Que ele começou lá, ele envolvia, eu lembro bem dele porque ele envolvia em 2022 na China um simpósio de think tanks e partidos políticos e organizações da sociedade civil. Então, junto com o Fórum Parlamentar, esses dois mecanismos, né, são mecanismos que da trilha que chama people to people, né, das pessoas entre as pessoas, né, o diálogo entre pessoas, né, dos BRICS. Então, com essa amplitude enorme de áreas temáticas em que há cooperação para o desenvolvimento e troca de experiências, né, e troca até de transferência de tecnologias, de recursos, o parlamento, como, digamos, que é pelo menos na nossa democracia, né, onde a voz do povo se faz ali representada, né, então acho que é importante que ele esteja inserido também nos BRICS, já que o BRICS tomou essa dimensão tão grande, né. Professor Tiago Galvão, qual a importância que o senhor vê da participação política nos BRICS? Olha, acho que reverberando um pouco, né, a fala do Walter, né, e só para retomar um pouco a linha de argumento, né, o BRICS sempre foi considerado um bloco econômico, né, então tem um pouco dessa narrativa de que o BRICS é simplesmente econômico, quando na verdade, né, como o Walter coloca, você tem um conjunto de mecanismos de cooperação que vão adensar a capacidade do bloco, na verdade dos países, de atuarem internacionalmente. Né, do ponto de vista político, né? Então acho que politicamente o bloco é muito fortalecido justamente por essas diferentes camadas de cooperação, que a gente chama de uma cooperação intrabloco. Então a cooperação intrabloco ela é muito vasta e é muito variada, enquanto a narrativa fica muito presa à dimensão simplesmente econômica. A dimensão econômica é muito importante, mas a dimensão política ela carrega elementos que são elementos transformadores. Por exemplo, quando você fala da cooperação na área de agricultura e enfrentamento à fome, por exemplo, né? Então acho que esse é um tema, é um eixo político, por exemplo, do governo brasileiro e que passou a reverberar dentro do bloco do BRICS, né? E isso nasce justamente a partir desse elemento político do bloco. E aí que você vem, por exemplo, para entender, por exemplo, que uma cooperação na área parlamentar, ela simplesmente engrandece, né, ou amplia essa capacidade, por exemplo, do bloco de ganhar importância no plano internacional. Né, porque justamente isso, né, como os dois deputados colocaram, né, você tem uma pluralidade de sistemas, mas é uma pluralidade de sistemas de diferentes países que conseguem conversar, que conseguem dialogar, que conseguem participar de um evento. Eu diria viu, que ele é muito mais político do que econômico. Como é que surge os BRICS? Exatamente. Surge exatamente da necessidade de se contrapor geopoliticamente a hegemonia americana e europeia, a chamada hegemonia ocidental. Esse bloco chamado Sul Global, né, os países emergentes identificam a necessidade de se contrapor a isso, né? Então ela surge por uma visão da política, da geopolítica e do papel desses países emergentes com a relevância que tem com a projeção que começou a adquirir no início desse século, né?
Então acho que a justificativa principal muito mais política. surge da percepção política. Deputado Fausto Pinato, o primeiro dia da reunião do BRICS aqui no Congresso Brasileiro vai ser de reunião para discussão, para a reunião dos presidentes das comissões de relações exteriores, né, de todos os países, e para discutir os direitos das mulheres. O Congresso Brasileiro tem se pautado pela defesa da participação política da mulher, né? No P20, a Câmara dos Deputados promoveu o P20 Mulher. Como é que o senhor vê esses dois temas? O que o senhor acha que vai sair dessas discussões sobre mulheres e dos presidentes das comissões de relações exteriores? Olha, veja bem, né? Tudo é um aprendizado, tudo é novo, né? Mas tudo se evolui, é uma semente importante a ser plantada. Como vai ser, eu não sei, mas a questão das mulheres, por exemplo, o Brasil, por exemplo, é um exemplo, né, de degrau em degrau que vem melhorando a participação das mulheres, seja na política, seja no mercado, né, que pode servir de exemplo de países mais fechados, por exemplo, como o Irã, né, de numa discussão global, né, o Irã, de certa forma, olha, pô, o BRICS levou um tema e eu tenho que tomar mais cuidado, né? Então, são questões bilaterais que podem nos ajudar a desenvolvermos algumas pautas que estamos atrasados, mas também podemos ajudar a desenvolver esse país ou alertá-los, né, de pautas que estão de interesse mundiais, né? A questão das relações exteriores é muito importante as comissões participar, né? Fico muito preocupado, né? Porque graças à vinda da ultra-ideologia, vamos dizer assim, porque eu me considero, não sou de esquerda, né, e também não compactuo com a ultradireita, né. Eu sou daqueles políticos que sou pragmático. Eu quero saber o quanto que está entrando para o país, qual que é o país que dá lucro para o nosso povo, quem pode nos ajudar a desenvolver, porque essa questão de ideologia, por exemplo, de esquerda, querer falar que o comunismo, Cuba é um grande exemplo, para mim não é um grande exemplo de nada. Teve uma revolução, é um povo passando fome, não está desenvolvido, e também essa ultradireita querer falar que Deus, pátria e família e ficar batendo continência não aos Estados Unidos, mas ao Trump, numa ultra-ideologia que chega a ser nazista, também gera um grande prejuízo para o país, porque não é menos verdade que a China, apesar de ser comunista, é o maior parceiro comercial do Brasil e o país que pode desenvolver o Brasil. Nós temos que começar a respeitar o que é parlamentarista, o que é monarquia, o que é comunismo, o que é democracia, parar com essa balela, porque o Brasil é um país subdesenvolvido, com gente passando fome, né, precisa desenvolver, e nós não estamos aqui para escolher parceiro comercial por causa de ideologia, mas sim diante de um pragmatismo. E dentro dessa leitura é importante porque nós precisamos conscientizar o parlamento, principalmente o brasileiro, né, que está doente graças a uma interferência de duas alas radicais, na minha opinião, que uma não se atualizou e a outra veio com muita força ideológica, com muito ódio e sem um pragmatismo, para que possamos desenhar uma espinha dorsal, né, de limitar o debate. Eu posso até pensar diferente do Daniel de mim, mas nos respeitar, mas contra resultado e número nós temos pragmáticos. Professor Tiago, pela primeira vez vai haver a participação da sociedade civil nesse debate, né? Eu gostaria de saber qual a importância que o senhor vê, além do parlamento, né, que o senhor começou a explicar, a questão da participação da sociedade civil. Acho que como o Walter colocou, né, existe essa perspectiva do que eles chamam de people to people, né, ou seja, como que você consegue fazer avançar determinados temas que são mais relacionados a políticas sociais, por exemplo, né, que são importantes para países tão diferentes, tão diversos, né? E eu vejo que esse nicho da cooperação, ele se perde um pouco, né, nos últimos anos, e agora com a presidência brasileira a gente tenta recuperar, né? E eu acho que esse é um aspecto muito importante que eu queria destacar, né? O BRICS tem uma dinâmica que ela é muito tocada pelas presidências dos países, né? Então, por exemplo, quando China ou Índia ou Rússia presidiram o BRICS, então o foco da coalizão, do agrupamento, ia muito por uma direção, um pouco mais pragmática, né? Como o deputado colocou, e eu acho que isso é natural. Quando o Brasil e a África do Sul assumem presidência, há uma sensibilidade maior para temas sociais, por exemplo, né? A gente chama isso na literatura de um hide and seek, é o esconde-esconde, né? Político-diplomático, que funciona muito bem.
né, para países que são tão diferentes. E agora a gente vai ter que melhorar isso, né, porque o bloco foi ampliado, né, você tem novos atores como o Irã, como o Egito, como a Arábia Saudita, que trazem um nível de complexidade para o arranjo, né, para o agrupamento. Então, e eu acho que isso é muito interessante da perspectiva política brasileira, né, o Brasil e as suas lideranças têm essa capacidade, né, vamos chamar dessa malemolência, né, política, de conseguir sentar numa mesa de negociação com países que são um pouco mais rígidos, né, que têm normas um pouco mais rígidas. E aí eu entro na dimensão social. Os direitos das mulheres, por exemplo, é uma agenda muito forte no Brasil, tanto seja no parlamento, né, seja na sociedade civil organizada. A gente cada vez mais lembra, por exemplo, o papel de Berta Lutz, que garantiu na Carta das Nações Unidas o termo direito das mulheres, né? Então foi uma brasileira que ali esteve no processo negociador e conseguiu fazer isso, e isso reverbera no tempo. Então hoje, por exemplo, essa é uma agenda que o Brasil é exemplar, o Brasil na sua presidência vai conseguir colocar e pautar os outros países. Se os outros países vão seguir, aí é uma coisa que o bloco, né, vai encaminhar, mas certamente isso vai estar pautado. É um começo. É um começo, exatamente. E é importante, né, que o Brasil faça isso, porque é o nosso chamamento internacional até. O Brasil está colocado, né, para a política internacional para apresentar esse tipo de temática, né, sem perder em perspectiva. O que o deputado fala é muito correto, assim, em relação a essa perspectiva mais pragmática, né, porque junto com o direito das mulheres, o Brasil vai avançar uma pauta de comércio, né, existe o BRICS, o Conselho de Finanças, né, do BRICS, né, que hoje avança, né, enormemente, que é uma pauta das mais estratégicas para o país. Então acho que o Brasil tem caminhado muito bem, né, num agrupamento que é super complexo, né? Pois é, deputado Daniel, a gente tem... Deixa eu ver aqui, todos os países. O BRICS é formado pelo Brasil, Rússia, Índia, China, África do Sul, Egito, Emirados Árabes Unidos, Etiópia, Irã e Indonésia. E os parceiros, Belarus, Bolívia, Cazaquistão, Cuba, Malásia, Tailândia, Uganda, Uzbequistão e Nigéria. Essa ampliação... E Arábia Saudita. E Arábia Saudita, que ela está com essa entrada meio atrasada, vai, vem, não vem, mas ela segue sendo o BRICS, ela ainda não disse que não quer. Ela vai entrar. Segue lá. Desculpa. Essa ampliação para uma pauta tão diversa não complica muito a discussão? Não são interesses muito diferentes, porque o nível de desenvolvimento dos países é diferente. A temática em que ele está... Como é que o senhor vê essa questão, essa discussão política? Dá para ser pragmático, como propõe o deputado Fausto Pinato, e avançar? Pois esse aqui é o grande desafio. O mundo está globalizado, né? As relações, elas são necessárias. Todas as nações, os povos se articulam, negociam, trocam interesses econômicos. E o que orientou a existência dos BRICS foi exatamente a necessidade de se contrapor essa hegemonia, como eu disse anteriormente, americana, europeia, a chamada hegemonia ocidental. E a percepção de que os países emergentes se tornavam relevantes populacionalmente, economicamente, e era preciso entrar nesse jogo. Como partilhar espaços nos mecanismos multilaterais, na ONU, no FMI, na Organização Mundial do Comércio. As diferenças são muito grandes, mas a nossa vontade de se libertar nos une muito, muito mais. Então. Se libertar do quê, deputado? Dessa hegemonia. Então a necessidade de atuar nessa geopolítica de forma mais articulada. E ousou fazer essa trajetória. Os países que compuseram inicialmente eram China, Brasil, Índia e Rússia. Só em 2011, se não me engano, entrou a África do Sul. Agora já são todos esses, Arábia Saudita, Irã, Etiópia, Emirados Árabes, enfim, olha a diversidade. E com esse conjunto já de países aderindo. Ou seja, a necessidade principal é a percepção de que tem um outro caminho para articular interesses fundamentalmente econômicos e geopolíticos, né, e cumprir o desafio de aproximar
esses povos, essas culturas, respeitando as especificidades de cada um. É muito desafiador, mas acho que é uma necessidade e nós temos nos conduzido bem, satisfatoriamente. Aí tem problemas a serem tratados, qual é o papel da China? A China se torna uma economia e um processo de articulação muito relevante, a cinturão em rota, a rota da seda. Como é que trata essas questões? Acho que a gente tem se conduzido muito bem. É algo desafiador e acho que esses encontros que nós produzimos a cada ano, essas cúpulas, essa abertura para a participação do parlamento, abrir espaço para a participação social, acho que isso é fundamental. Trazer as pessoas para esse contato cultural é o grande desafio, não é? Mas penso que a trajetória construída até aqui é uma trajetória positiva e nós podemos estar assim num momento decisivo, uma encruzilhada, porque as posturas que os Estados Unidos têm adotado a partir do Trump têm estimulado a uma aproximação maior desses países do chamado Sul Global para combinar um enfrentamento geopolítico no mundo da política, no mundo econômico e em temas que são relevantes, a questão ambiental, a questão das mulheres, né? A percepção sobre a necessidade de tratar desses temas se torna cada vez mais relevante. Então eu percebo assim que é algo desafiador, mas necessário e de grande relevância. Mas eu posso adicionar sobre a parte que ele falou? Então, eu vou lembrar uma frase sua, citando um princípio da ciência política. Quanto maior o número de participantes, mais difícil chegar a um consenso. Como é que você vê essa questão? Não, eu quero trazer, assim, é claro, conforme aumenta, a ação coletiva fica mais dificultada, né? Mas o que eu queria mais adicionar é que essa questão de que os BRICS significariam, né, um contraponto ao Ocidente, né, eu acho que isso foi muito forte ali no período em que houve o alargamento, digamos, né, que quando entraram esses 5, depois 6 países, eram 6, né, depois saiu a Argentina, entrou a Indonésia, mas sempre foram 6, né, esses 6 países adicionais que entraram, e ali tinha com esses países, então muitos países árabes, aí o Irã, né, então começou. E países com histórico de serem inimigos dos Estados Unidos, naquele momento ali, com a guerra da Ucrânia, né? Então, a aproximação forte, né, da aliança sem precedentes entre China e Rússia ali naquele momento, gerava realmente essa visão de um antagonismo, né, do Ocidente com os países emergentes. Mas o que eu só queria adicionar, assim, eu discordo ligeiramente, assim, a minha visão agora daqui para frente, né, principalmente com o Trump, né, eu acho que quando o Trump chega e faz essas loucuras dele, vamos colocar assim, né, esse tarifaço, e também cobra da União Europeia, que vai lá e cobra os gastos com defesa, que a União Europeia que se defende da Rússia ali com a questão da Ucrânia. Essa bipolaridade, né, que vinha se formando nova aí, né, entre o Ocidente, Estados Unidos, União Europeia, Japão, Canadá, e de um outro lado acabava virando os BRICS, né, porque eram os BRICS, estava a China e a Rússia ali, e a gente ia no barco, né. Quando o Trump entra, apesar de todas as coisas ruins do que ele está fazendo, mas do ponto de vista, quando ele corta ele se aproxima do Putin aqui desse lado e se separa da União Europeia desse lado, a gente vê que há uma grande oportunidade do sistema internacional agora de realmente encaminhar para a multipolaridade e não ficar essa bipolaridade, esse enfrentamento. Então, acho que os BRICS, eles vêm com... Acho que a visão, acho que quem ainda mantém um pouco dessa visão de que é um embate ideológico entre democracias de mercado e países autoritários do outro lado, digamos assim, que é um pouco da narrativa que vem do próprio Ocidente, né? E principalmente no governo anterior do Biden, principalmente que insistia numa narrativa que ia para esse lado, acho que ela não encaixa com os nossos sistemas políticos do Brasil, da Índia, né, e da África do Sul, principalmente, né? Então não faz sentido essa colocação dessa maneira. E também o sentido que nós damos ao embate, que é o sul-globalismo pelo desenvolvimento decolonial, uma liberação entre um mundo multipolar. Então, eu acho que o número de participantes aumenta, fica mais difícil, mas eu acho que a gente consegue, dentro do próprio intrabloco ali, a gente entra agora a Indonésia, grandes parceiros nessa agenda do Brasil pelo desenvolvimento, pela cooperação sul-sul, né,
que vem desde a da conferência de Bandung e toda essa da cooperação internacional para o desenvolvimento, né, a terceira via, os movimentos não alinhados. Então acho que é uma coisa que a gente resgata aí, mas a gente não resgata como um movimento, uma terceira via de um embate de dois. A gente já consegue trazer uma multipolaridade. Eu acho que esse é o grande ganho. Pois é, deputado, eu vou deixar o senhor falar, mas eu quero piorar um pouco a situação. O senhor falou dessa vontade de quebrar essa hegemonia, né? Esse esforço que está se fazendo pela multipolaridade, né? E uma das questões que está colocadas nesse encontro é a discussão da mudança dos organismos internacionais, de países que estão crescendo muito, que têm uma economia relevante, como o caso do Brasil, poder ter mais voz, né, em organismos internacionais como a ONU, como a Organização Mundial do Comércio, revitalizar essas organizações com mais democracia. Como é que o senhor vê, como é que se faz isso? Como é que a gente devolve a elas o poder que elas já tiveram, mas que hoje em dia elas estão enfraquecidas, né? O multilateralismo está muito enfraquecido, né? Eu aprendi uma coisa, tem uma diferença entre ser líder e ser chefe. Os Estados Unidos, em determinado momento, deixaram de ser líder e estão querendo ser chefe. E o mundo não está querendo um xerife no mundo. O mundo está querendo um líder. E essa liderança, com certeza, eles se perderam, né, diante dessa política deles, né, de querer achar que eles são mocinho e todo mundo é vilão. Nós sabemos que as últimas guerras que tivemos no mundo, 99,9% dessas guerras poderiam ser evitadas e muitas delas foram feitas em cima de propaganda mentirosa. Mentirosa. Os americanos mentem para se manter como a grande potência do mundo. O investimento de trilhões na indústria de defesa, né, criando narrativa que a China é ruim, que a Rússia é ruim, que todo mundo que pensa diferente deles é ruim, quando na verdade o povo americano deve ser respeitado, mas seus líderes nas últimas décadas devem ser utilizados e chegou agora a dar um grito de liberdade. Porque nós não podemos mais ajoelhar as vaidades americanas, porque eles querem, de certa forma, e a Europa também, alguns países da Europa se perderam também, porque tem que entender o seguinte, países da Europa têm uma dívida com o continente africano, tem uma dívida com a América Latina, né? Hoje eles querem cobrar da gente não desmatar, não fazer aquilo, mas eles desmataram. É muito bonito, eles ficam cheios de ONG, cheios de palestra, né, tomando vinho caro na França e, de certa forma, nossos professores, nossos alunos estudando em escola de madeira, sem calçado, por exemplo, na Amazônia. Eu prefiro, né, a vergonha de perder uma luta do que a vergonha de ficar ajoelhado eternamente. A questão dos BRICS, ela vem sim como uma questão de um bloco econômico, mas ela mudou durante alguns anos, tendo em vista a incapacidade dos Estados Unidos de liderar o mundo de uma pacificação. E o mundo é muito grande. Cabe sim uma grande potência no Ocidente, que é os Estados Unidos, cabe uma grande potência no Oriente, que é a China, né? Entendo que diante desse desequilíbrio do Trump e da política americana, países da Europa podem ser atraídos para a questão dos BRICS, porque na verdade nós queremos ser mais do que ninguém. Nós queremos ser tratados igual, ter o direito de poder nos desenvolver, de poder tomar nossas próprias decisões. Quer dizer, tudo eles interferem, tudo eles querem mandar. Agora, para isso, o Brasil tem que investir em tecnologia, não ficar só atrás de commodity, indústria de defesa. E quando eu falo investir em indústria de defesa, não é para fazer guerra, investe para não usar, mas se precisar se defender, sim. Porque país que hoje não se preparar para isso, está fadado ao fracasso, está fadado a ser escravo. E nós precisamos entender que a China, para o Brasil, os árabes, até a Rússia, é um caminho muito melhor para encurtar caminho, principalmente em áreas que nós temos dificuldades. E o Brasil tem que parar dessa questão de ficar só atrás de commodities, porque nós também somos muito importantes para a China. Nós desenvolvemos a indústria da China. O que a China faz com tanta soja? Faz farelo, carne de soja. O que ela faz com aço, com minério de ferro? Faz aço. Com silício faz placa solar. Então nós precisamos agregar valor em alguns segmentos, continuar vendendo produto cru, mas o que me irrita muito é o seguinte: tanto a esquerda atrasada e a ultradireita totalmente despreparada não sabe que caminho quer. Nós também temos que pegar essas pautas das mulheres, direitos sociais, que são pautas fundamentais, que o Brasil é muito desenvolvido, é potência, e eu acredito muito nisso, mas com cautela, né? Nós podemos fazer essas pautas principais. As principais pautas do Brasil hoje é geração de emprego, renda, trazer tecnologia e com muita maestria, com o jeito brasileiro que o brasileiro tem,
né, de certa forma, levar essas questões sociais, o qual o presidente Lula é muito respeitado, como o combate à fome, né, os programas sociais, mas nós precisamos ter um pragmatismo, volto a dizer, porque ideologia ultimamente não está matando fome, não está desenvolvendo o país, só está criando guerra. Pois é, como o deputado Fausto Pinato assinalou, e o deputado Daniel também, o Brasil tem muito jogo de cintura internacional, né? Tradicionalmente, a nossa diplomacia é muito pragmática. Talvez seja por causa do futebol, muito ligado. Né? Talvez seja por isso essa habilidade em duas áreas. Essa luta pela democratização dos órgãos, das instituições internacionais, pode ser que se vença, mas elas voltarão algum dia a ter o poder que a ONU teve de discutir uma guerra, de atuar decisivamente para encerrar. O poder, a OMC, foi um lugar onde o Brasil, ainda é um lugar que o Brasil atua, mas foi muito poderosa. Ela pode voltar a ter poder, uma instituição democratizada? Olha, Ivânia, acho que isso responde um pouco também essa discussão sobre o consenso dentro de um arranjo ampliado, né? Acho que tem uma inteligência diplomática, política por trás desse projeto, e eu acho que isso vai cristalizando justamente nas ações, né? Então, por exemplo, você trazer países, né, como a Nigéria, como a Indonésia, é você agregar mercado. Por exemplo, mercados gigantescos, são países enormes. Então, a dimensão populacional hoje do BRICS, ela cresce numa magnitude inigualável, por exemplo, né? Você colocar um país como a Etiópia e o Egito dentro do arranjo é finamente você ter um contato direto com países que são estrategicamente fundamentais, por exemplo, num ambiente de conflito no Oriente Médio. Egito e Etiópia ali são entradas para o Oriente Médio, né? Então, para o Brasil, especificamente, esse é o fino da diplomacia atuando, assim. Então, para o Brasil isso é muito importante. E isso tudo entra nessa ideia de que há já um quadro de consensos dentro do bloco. E isso é outra coisa muito interessante. Os países que se agregam hoje, eles se agregam sabendo que ele vai ter que discutir os conflitos no Oriente Médio. Ele se agrega sabendo que ele vai ter que discutir combate à fome. Ele sabe que ele vai ter que discutir saúde, por exemplo, mudanças climáticas. Então, esses países estão entrando dentro de um arranjo que já é consensuado. Né, reforma, por exemplo, dos instrumentos multilaterais, que é um dos grandes temas hoje do BRICS e que o Brasil vai aportar, por exemplo, para a cúpula de chefes de Estado. Né, a gente precisa continuar nesse esforço de reformar para que haja mais participação desses países dentro de um arranjo que ainda continua sendo muito reflexo dessa hegemonia americana do pós-Segunda Guerra Mundial. Né, os grandes instrumentos hoje multilaterais, eles são reflexos dos vitoriosos da Segunda Guerra Mundial. Mas já é hora disso mudar. Né? E não está sendo respeitado. O que Israel e Palestina, por exemplo, não estão cumprindo nada. E aí eu acredito muito que o BRICS se propõe justamente a ser essa força transformadora dos instrumentos para que os instrumentos voltem a funcionar. Aí sim, de uma maneira um pouco mais, né, coordenada, né, consensuada, com uma ampliação, né, de visões, de perspectivas. E não apenas esse clube fechado que é o do Conselho de Segurança, que é muito restrito. Né? Então acho que tem um posicionamento aí do Brasil importante dentro desse processo. Né? Deputado Daniel, quando o senhor fala com entusiasmo, né, de todos os países que estão aderindo ao BRICS, o senhor está vislumbrando um reordenamento internacional, como a gente teve no pós-Segunda Guerra? Sem dúvida. Isso que o senhor está vendo? Assim, o senhor acha que o BRICS pode ter essa força, ou movimentos próximos do BRICS também? Eu acho que, sem dúvida alguma, a modelagem que resultou pós-Segunda Guerra Mundial está se esgotando. As estruturas que foram construídas ali, Conselho de Segurança, poucos países achando que pode determinar o que os outros devem fazer, o dólar como moeda, referência, isso também está cada dia mais esgotado. Aliás, a última reunião que tivemos lá na China, o deputado Pinato, estávamos lá, se negociou com o Banco Central do Brasil, o Banco Central da China, a possibilidade de negociação em moedas próprias, né? Lá se assinou um protocolo propondo uma comunidade de um mundo compartilhado, né? Ou seja, você construir em torno de temas
comuns, questão ambiental, questão do desenvolvimento econômico, questão da assimetria de relações comerciais, da própria moeda, ou seja, uma comunidade onde todas as nações se respeitem a autodeterminação, se relacionem com um equilíbrio econômico de trocas mais justo, mais adequado, né? Então essa busca de uma comunidade de interesses compartilhados, né, é uma outra formatação. Ninguém está submetido a organismos comandados, controlados por uma nação ou por meia dúzia de nação. Esse é o futuro da humanidade, porque é isso que a economia vai impondo, é isso que a maioria da população do planeta, os BRICS, já corresponde a metade praticamente da população. A área econômica mais dinâmica no mundo hoje é a região da Ásia, né? Populacionalmente e também economicamente. E a grande disputa se dará no futuro, já está acontecendo agora, sobre quem dominará as novas tecnologias, a inteligência artificial, a fronteira tecnológica. O domínio disso e o compartilhar dos benefícios que ela pode produzir não pode ficar sob o controle de meia dúzia, nem dos poderosos, nem dos ricos. Nós temos que construir, portanto, um ambiente onde a humanidade seja capaz de controlar esses processos, né, de desenvolvimento tecnológico e se beneficiar dele. A China faz uma formulação de iniciativa Cinturão e Rota. Ela já consegue ter relações combinadas, partilhadas com mais de 150 países, né, nesse ambiente de Cinturão e Rota. O que é isso? As pessoas precisam lá se inscrever, se alistar, ter punição se sair dessa cinturão. Não, é um entendimento de que pode combinar coisas entre eles para compartilhar interesses. Eu não estou dizendo que a China seja referência, não, eu estou dizendo que pela relevância que ela tem no mundo hoje, acho que ela está compreendendo necessidades de um entendimento maior. Acho que esse é o caminho. Você está vendo Walter, os dois deputados apontaram primeiro, um movimento que já estava de discutir a governança mundial, mas que se radicalizou, sem dúvida, depois dessa postura mais agressiva do presidente Trump. Como é que você vê essa questão? É possível? Olha, eu acho que é possível, mas tem alguns temas que são mais fáceis e outros que nem tanto, né? Mas o que os BRICS podem trazer? Os BRICS podem trazer, primeiro, como uma própria experiência em si de multilateralismo que vem dando super certo, né? De um grande respeito à diversidade e, assim, ainda que alguns países avancem, como disse o professor Tiago, né? A cada presidência rotativa a gente avança numa agenda que tenha mais, né, a cara daquele país da vez, né? Então a gente vai trazer agora direitos de mulheres. A gente sabe que não é uma agenda muito que está dentro porque os russos, né, eles não gostam da coisa de usar os termos de gênero, né? E no Irã também, mas cada um vai respeitando e vai dentro dos limites e vamos tentando, como colocou o deputado, tentando colocar o que a gente consegue, né, avançar ali no deles e aprender com eles também. Então acho que isso já é um grande avanço de um ensino, assim, uma demonstração de capacidade de negociação multilateral e intrabloco, né? Agora, dentro dos regimes multilaterais globais, né, da governança global, né? Então acho que um dos mais desafiadores é o caso do Conselho de Segurança da ONU, né? Porque muito se discute a ampliação dos membros, né? É uma demanda dos BRICS, né? A ampliação da quantidade de membros permanentes com capacidade de veto, mas pouco se discute sobre o veto, né? E acho que a capacidade de veto é o que engessa muito, né, o Conselho de Segurança. Então a gente vem tentando também colocar umas discussões com os outros think tanks dos países deles, para começar a pegar também, colher um pouco deles, as reações deles com relação a isso, de outros formatos, né? De tipo assim,
a começar a discutir quantas vezes você pode usar o veto, como você vai justificar o veto. Você pode usar várias vezes o veto numa mesma questão, né? O ampliado, assim, como que derruba um veto? O resto dos demais membros que não são permanentes, que são eleitos rotativamente, né, lá no Conselho de Segurança, eles em consenso, eles podem derrubar um veto? O que significa derrubar um veto, né? Então, eu acho que esse engessamento da reforma, que a reforma da governança global, principalmente nos temas de segurança, né? Então, o caso de agora Israel-Palestina, o próprio caso de Ucrânia e Rússia, assim, um dos grandes motivadores do poder de veto do Conselho de Segurança e da existência do Conselho de Segurança é evitar guerra entre as grandes potências, entre elas, evitar guerras mundiais novamente, guerras nucleares, né? Mas, e isso ele teve sucesso, não aconteceu guerra, né, mundial depois da Segunda Guerra Mundial, então ele continua obtendo sucesso, mas aí fica esse engessamento para atuações, e a gente diante de genocídios, como a gente está observando na Palestina agora, né, lá na faixa de Gaza. Então, eu acho que o desafio já não é dos BRICS, entendeu? É isso que eu queria responder, né? O desafio é um pouco da humanidade, um pouco, né, da maneira da organização do Conselho de Segurança, né? Desse dispositivo. O veto ele é muito complicado nesse ponto. Passando um pouco para a área econômica, as grandes instituições internacionais que a gente conhece, né? O FMI, o conjunto o grupo do Banco Mundial, eu não sei se todo mundo que está em casa sabe, o FMI, por exemplo, o voto de cada país é proporcional às cotas que ele tem dentro do banco. O Banco do BRICS é um banco que todo mundo vota igual, todo mundo participa igual. Eu queria saber se ele pode ser um agente mais democrático de desenvolvimento, porque o que a gente viu agora na Argentina, para receber uma ajuda econômica, o país tem que se submeter às regras do FMI. Essa não é a proposta do banco dos BRICS, né, deputado? Exatamente. Foi um grande passo que foi dado à constituição desse Banco de Desenvolvimento. Ele tem critério muito mais flexível, levando em conta as características de cada país e focado na contribuição para o desenvolvimento, financiando estruturas, investimentos na área social, na área de saneamento, enfim, entrando num caminho de ajudar aos países que são membros a se desenvolverem, sem as amarras que o FMI impõe. Então, acho que é outra lógica. É a ideia de compartilhar interesses a partir da realidade de cada país. E qualquer país, né? De cada país. Não só os membros, né? Qualquer país pode receber empréstimos. Exatamente. Né? Qualquer país pode receber empréstimos. Foi uma alternativa nesse mundo globalizado e também uma contestação ao multilateralismo, uma contestação aos organismos multilaterais que estavam muito rígidos, né? ONU, Organização Mundial do Comércio e FMI estavam muito rígidos. Então, há uma alternativa aqui que pode ser construída com características diferentes. Eu acho que está começando bem. Deputado Fausto, como é que, do ponto de vista da colaboração econômica, né, do desenvolvimento econômico que pode trazer para o Brasil essa aliança, hoje os BRICS representam por 36% das exportações brasileiras, que seriam 121 bilhões de dólares em 2024, né, números de 2020. E o Brasil importa 88 bilhões do BRICS, quer dizer, a gente está com uma balança altamente favorável. O que o senhor espera desse universo econômico que o BRICS representa? Olha, a economia é muito importante, né? Nós sabemos que o Brasil leva uma grande vantagem, principalmente quando é produto cru, né? Mas eu vejo... Avião também. Tem avião também. Só essa parte, mas a grande maioria é no produto cru. Mas ainda eu vejo o Brasil muito longe do que aquilo que a gente espera, né? Eu não consigo enxergar um país desenvolvido, né, só em cima de exportação de commodities. Eu consigo enxergar um país desenvolvido quando a gente tiver uma educação de qualidade, tiver uma tecnologia de ponta, dando competitividade para nossas indústrias, né? E a questão da balança comercial, se ela está superavitária no mundo atual, é ótimo, é positivo para o Brasil. Mas se ela estiver equiparada
mas dentro do país não tiver gente passando fome, tiver emprego de qualidade, né, esperança, né, isso é muito melhor ainda, né, porque nós temos uma falsa, existe uma falácia, né, de, por exemplo, achar que o agronegócio, eu fui presidente da Comissão da Agricultura, sou neto de agropecuarista, acho importantíssimo a questão do agronegócio, até porque dentro do nosso agronegócio vai muita tecnologia, nós temos muita tecnologia, mas eu não vejo o agronegócio capaz de tirar as diferenças sociais, de gerar emprego. E também não vejo a ultradireita com ideias de para que Brasil nós queremos. E também não vejo a esquerda, né, com todo o respeito que eu tenho pela história, mas estou muito atrasado, tem que ligar o Wi-Fi, estou pensando muito em parafuso de carro, quando nós já estamos na época do IA, né, de ver algumas questões só sociais. Nós não podemos só dar o peixe, tem que ensinar a pescar. Né? Hoje nós estamos com dificuldade. Hoje, chegar uma empresa no Brasil, nós estamos trazendo funcionário da China, o povo não quer trabalhar mais. É muito auxílio, é muito não sei o quê, descontrole, sem ter começo, meio e fim. Né? O cara hoje, ele chega lá no Nordeste, eu trabalhei 18 dias, dá um vale aí. Tá? Virou o brasileiro, virou um sentimento que ser vagabundo é bom. Nós não podemos aceitar isso. Nós podemos aprimorar essa mão de obra. O Brasil tem que ser visto como um cara trabalhador, dinâmico, que está afim de pegar no batente, que está afim de desenvolver. Nosso país aqui, eu não estou falando que é culpa desse governo, do governo passado. Em algum momento da história nós perdemos a mão. A China, na década de 80, 90, vinha no Brasil buscar tecnologia. Então, alguma coisa está errada. E aí eu vejo a questão dos BRICS, uma oportunidade para o Brasil ver alguns segmentos para nós desenvolver em outras áreas, que não seja só commodities. Né, que seja usar a nossa expertise, nosso jogo de cintura, como você disse, para que possamos ter a maestria que temos no futebol, o gingado que nós temos no carnaval, né, mas para industrializar o país, desenvolver o país. E na questão da Amazônia e do Acre, falo mais, eles têm que pagar a conta. Os países que mais poluem, empresas que mais poluem, têm que pagar a conta. Nós não podemos simplesmente falar, tem que preservar, tem que deixar de explorar alguma coisa em Roraima, isso e aquilo, e ninguém paga a conta. A gente está caminhando para a fase final. Eu queria juntar agora com os próximos os próximos que forem falar, a questão ambiental que o deputado colocou. Nessa segunda-feira, os ministros da energia dos países membros do BRICS reafirmaram o compromisso com transição energética e a redução das emissões de gás de efeito estufa, respeitando as circunstâncias e prioridades nacionais para países em desenvolvimento. Quer dizer, eu queria falar do que o BRICS pode trazer de desenvolvimento econômico e dessa questão, existe uma contradição entre a preservação ambiental e o desenvolvimento econômico? E, juntando tudo com o que o BRICS pode trazer para a gente ainda. Olha, a gente estudou lá no IPEA, ou a gente fez uma análise de redes entre os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. Então, quais se ajudam e quais se atrapalham. E não existe. Essa aí a gente chegou à conclusão, assim, o que existe de bastante sinérgico na Agenda 2030 dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável é investir em redução da pobreza. Esse aí é o ODS mais sinérgico de todos. Você investe ali, ajuda todo o resto. Isso aí a gente comprovou ali, os números mostraram pra gente. Mas podemos até usar nossa fauna, nossa flora, né? Que é intocável, mas alguém precisa pagar essa conta. É importante a gente preservar, mas não pode tirar o nosso direito de nos desenvolver. Então, como é que fica essa questão dos países desenvolvidos pagarem? Porque esse foi um acordo do Acordo de Paris. E até agora os países pobres não estão vendo esse dinheiro chegar, né? Os países ricos compensarem. Através das ONG deles está vindo. As ONG deles recebem muito dinheiro. Acho que, assim, voltando um pouco para aquilo que vai ser talvez esse circuito agora que a gente está entrando, né, do evento parlamentar e depois da cúpula de chefes de Estado, tem algumas sinalizações bastante interessantes, né? Acho que no plano, por exemplo, do enfrentamento às mudanças climáticas, o Brasil conseguiu reforçar no bloco o princípio das responsabilidades compartilhadas, né, historicamente compartilhadas, ou seja, quem já vem poluindo há muito mais tempo do que a gente precisa arcar muito mais do que países que iniciaram um processo de desenvolvimento tardio, né, e que precisam se desenvolver com base numa política voltada mais para a dimensão social, por exemplo, para retirar, né, as pessoas da pobreza. Então isso está muito forte,
vem do Brasil na presidência brasileira, né, com foco, por exemplo, não só em redução e erradicação da pobreza, como enfrentamento à fome, que é plano-chave desse governo que a gente tem agora nesse momento, né? Então, acho que essa é uma sinalização. A segunda coisa é que eles estão tentando elaborar um documento à parte do documento da cúpula, especificamente sobre o enfrentamento à mudança climática. Então, se esse documento realmente sair e for aprovado, isso mostra que esses países, eles estão comprometidos, né? Obviamente, voltando um pouco ao compromisso de Paris, né, o Brasil está tentando atualizar, né, os seus compromissos nacionalmente determinados, né? Então, acho que tem uma sinalização política muito positiva aí, né? Em relação à Agenda 2030, essa agenda dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, né? Acho que o Brasil perdeu muito, né, nos últimos 6, 7 anos, porque basicamente abandonou a agenda, deixou a agenda à deriva, mas isso também, eu acho que trouxe para a gente um entendimento de que a sociedade brasileira respondeu, né? Foi muito as organizações da sociedade civil, os movimentos sociais, né, os diferentes poderes, né, fora do executivo, que decidiram, por exemplo, que essa era uma pauta importante e mantiveram o Brasil, por exemplo, compromissado com a agenda de desenvolvimento sustentável. O que não significa dizer que você vai deixar de se desenvolver, né? Eu acho que a nossa conversa aqui, eu acho que foi muito pautada por isso, né? A importância de você manter os eixos de desenvolvimento cada vez mais orientados pela tecnologia, e aí é o último ponto que eu colocaria, né? Também está sendo negociado dentro desse arranjo para a cúpula de chefes de Estado uma discussão específica sobre inteligência artificial, né? Isso, algo que nunca foi feito, né? Ou seja, o Brasil está liderando essa ideia de que, olha, a gente precisa ter um marco global de inteligência artificial, a gente precisa trabalhar isso conjuntamente, né? Porque não há como você pensar em desenvolvimento hoje sustentável, né, sem agregar a dimensão tecnológica da inteligência artificial. Eu queria que cada um falasse 1 minuto de conclusões finais, porque é tudo que a gente tem. Deputado Daniel, você pode começar. Eu acho que é isso, não se pode negar os problemas climáticos e não se pode negar o direito dos países se desenvolverem. E esse conceito, né, do desenvolvimento sustentável é fundamental ser praticado, né? Esse acho que é o grande desafio do momento. O Brasil tem boas condições, sempre teve. Aliás, o Pinato disse aqui, em 1978, quando começou esse modelo de abertura na China, o Brasil estava muito à frente industrialmente, socialmente, tecnologicamente, etc. Por que eles avançaram tanto e nós ficamos tanto para trás, né? Nesse processo de desenvolvimento, os países se desenvolveram de forma desigual, têm responsabilidades maiores de um do que de outros. Preciso que haja essa compreensão e que nós todos nos responsabilizemos com a busca dessas compensações e dar a possibilidade de um país que tem todas as condições que o Brasil tem de se desenvolver, né? Eu sou de um partido de esquerda, sou do PCdoB, né? E o PCdoB tem um programa, um novo projeto nacional de desenvolvimento. Depois eu vou dar a você, viu, Pinato? Nós somos um país muito pequeno, um partido ainda muito pequeno, mas nós temos uma formulação. Não é um problema de um partido A, o partido B ou do partido C, nem negar nenhuma ideologia que deva se apresentar com suas ideias. Eu acho que tem que incorporar tudo isso, né? É a gente juntar todas essas possibilidades e construir um projeto de Brasil, um projeto nacional com as características do Brasil, olhando para as condições que o mundo se apresenta hoje. Acho que os BRICS é a abertura, é o espaço, é o universo que a gente deve atuar para produzir esse caminho. Eu sou otimista, eu continuo apostando nisso. Walter, por favor. A mensagem que eu queria concluir é assim, trazendo essa ideia da multipolarização e tudo, né? Eu acho que o que vem da história dos próprios BRICS, né? Que essa ideia do BRICS Plus, ela veio da ideia do BRICS, era o Outreach Dialogue, chama, né? O diálogo que alcança um pouco mais, né? Então, ele veio disso no início, quando eram só os BRICS, os 5, vamos pegar os 5, o país anfitrião, ele trazia a sua região para dialogar com os demais BRICS. Então eu queria, assim, a conclusão, assim, é que com essa multipolarização que se abre aí para isso, eu acho que o Brasil, ele não pode perder a oportunidade de retomar a integração regional e trazer a CELAC, já que a Unasul está inoperante, que a comunidade de estados latino-americanos e caribenhos, ela tem que ser trazida para a cúpula dos BRICS como um bloco para discutir, para que o Brasil demonstre a sua liderança regional
como país emergente que tem essas responsabilidades regionais e consiga ter o seu peso para... A multipolaridade não é o Brasil, é a América do Sul, esse polo, né, que a gente consegue se nos juntarmos, se tornarmos um grande importante polo assim, desse mundo que vem aí. Então acho que os BRICS, o Brasil, ele deve sempre se lembrar que ele é o representante sul-americano das potências emergentes globais e trazer a CELAC é muito importante. Por favor, Thiago. Eu diria que, acho que, usando, né, o jargão do programa, a expressão nacional hoje é que o BRICS se torne, talvez, esse espaço de maior participação, né? E aí o BRICS mais participativo significa envolver mais a sociedade civil organizada, e o Brasil tem sido, talvez, esse ator-chave nesse processo, né? Conseguiu mudar um pouco a chave do BRICS, né, nesses últimos anos, e eu acho que isso vai se expressar muito, né, nas diferentes trilhas de cooperação, na qual a sociedade consiga, de alguma forma, participar mais. Deputado, sua expectativa aí para as próximas semanas, o próximo mês todo de trabalho, né? A expectativa é muito positiva, eu acho que está tudo soprando a favor, até o desequilíbrio do Trump é bom, com a questão do BRICS. Nós tentarmos atrair de algum país europeu, a Inglaterra, a Alemanha, Dinamarca, sei lá, para esse bloco, até para mostrar que é um bloco plural, não é um bloco para fazer uma frente, mas sim para trazer um equilíbrio, né? Vejo com bons olhos, vejo que o Brasil tem uma oportunidade única de liderar de maneira equilibrada, né? Essa questão do sul global, do equilíbrio, né? De um novo reequilíbrio, vamos dizer assim. E volto a dizer, eu admiro o povo americano, né? Eu sou, como brasileiro, olha o sistema americano, por democracia, 2 partidos, puxa vida, eu sou desse lado, eu sou americano. Mas quando eu vejo o interesse do meu país, eu vejo China, Arábia Saudita, eu não vejo o americano. Nós precisamos reeducar a população, né? Descolonizar, né? Até na colonização acho que nós erramos, nós devíamos ter deixado os holandeses, né? Tiramos os holandeses daqui, mas enfim, já foi. E ser pragmático. Quando eu disse essa palavra pragmático, nós temos, eu respeito muito a história do presidente Lula e do Partido dos Trabalhadores, apesar de nunca ter sido de esquerda, né? E fui um dos primeiros deputados de centro-direita a repudiar a postura do presidente Bolsonaro, que chegou a ser desequilibrado, que chega muito próximo ao nazismo, né? Eu entendo que a gente precisa fazer alguns ajustes para cá na esquerda, alguns ajustes aqui na ultra-direita, independente de quem ganhar a eleição. Nós temos uma pinha dorsal para saber que o Brasil nós queremos daqui 10 anos. Porque ficar só em narrativa, né? Em narrativa social, narrativa esquerdista que está defasada, em narrativa de internet bolsonarista, isso não vai melhorar o país. E vejo o BRICS hoje, o Brasil, pelo papel que ele tem, uma liderança, um dos autores principais para fazer um reequilíbrio, uma nova ordem mundial que vai melhorar a vida das pessoas. Muito obrigado a todos. E obrigado a você. Nós conversamos sobre as propostas do Parlamento na cúpula do BRICS com o professor do Instituto de Relações Internacionais da Universidade de Brasília, Thiago Galvão, o doutor em Relações Internacionais, Walter Desiderá, e os deputados Daniel Almeida, do PCdoB da Bahia, e Fausto Pinato, do PP de São Paulo. Se você quiser rever ou compartilhar este programa, vá ao nosso canal no YouTube. Obrigada pela audiência e até a próxima.